Deus abençoe a todos que estão nos ajudando constantemente aí a obra do Senhor. Se você chegou aqui a primeira vez, durante esse nosso início, a gente está estudando o livro de Neemias. E é importante a gente entender algumas coisas que são importantes nesse livro. Neemias é um líder, e sugiro para você que se você faz algum curso ou exerce algum tipo de liderança em algum lugar, eu sugiro para você que você leia pelo menos uma vez a cada 6 meses o livro de Neemias. No mínimo, no mínimo. O ideal, dependendo do tipo de liderança que você exerce, seria bom ler uma vez por mês. Então eu queria só sugerir esse manual de liderança. Neemias é um personagem do Antigo Testamento que a profissão dele era copeiro de um rei chamado Atarxerxes, no império chamado Persa. E o que o copeiro do rei fazia? Ele experimentava a comida e a bebida do rei antes do rei comê-la ou beber. De alguma maneira, o copeiro do rei ele tinha que ser alguém de extrema confiança do rei, porque você sabe da história, naquela época era normal matar os reis envenenados. E a vida do rei estava nas mãos deles. No entanto, Neemias ele não era medo-persa, ele não era persa, ele era judeu, de Judá, tribo do sul, e ele fez parte daquele grupo que foi exilado nas 3 levas daquele povo que foi exilado com o Império Babilônico. Portanto, Neemias ele cresce no meio persa, ele consegue um alto emprego no poder monárquico persa, ele é um homem de extrema confiança do rei, e um certo dia, abre aspas, ele manda um WhatsApp para o pessoal de Judá, e ele pergunta como que está Jerusalém, e Anani, um dos seus irmãos, essa expressão hebraica ali no capítulo 1 de Neemias, não dá para saber se era irmão de sangue ou se era parente, porque pode ter a possibilidade de ser um primo, manda um WhatsApp de volta, aspas, tá bom? Manda um WhatsApp de volta e diz assim, os que restaram do que aconteceu aqui estão em grande sofrimento e humilhação, os muros foram derrubados e as portas foram queimadas pelo fogo. A ponto de que Neemias, quando ouve aquela notícia, ele chora, ele jejua, e do mês de novembro até o mês de abril, ele ora ao Senhor e busca a direção de Deus. Após buscar a direção de Deus, ele vai até Atarxerxes e num ato assim heróico, um ato sobrenatural, Atarxerxes e a sua mulher percebe que o semblante de Neemias não está muito bom e perguntam para Neemias o que aconteceu, e Neemias diz assim, a terra que os meus pais habitavam, ela está destruída. E aí Deus move o coração do rei. Deus move o coração do rei e Neemias expõe ao rei algumas necessidades e o rei beneficia Neemias com tudo aquilo que ele precisava e Neemias volta para reconstruir os muros. E no capítulo 2 de Neemias, Neemias vai ver o que está acontecendo e ele se assusta com o que está acontecendo, a ponto de ele chegar num local onde o cavalo não consegue passar pelos escombros, de tanto escombro que tinha. E aí no capítulo 3, que nós conversamos a semana passada, basicamente naquela lista amarela, de nome e endereço de pessoas. No capítulo 3, de um ato sobrenatural de Deus, aquelas pessoas de 38 lugares diferentes, profissões diferentes, gente diferente, de um ato sobrenatural, Deus junta aquele povo e em 52 dias eles fazem uma obra que há 120 anos estava parada. Algo sobrenatural. E agora eu chego com vocês no capítulo 4 de Neemias. O capítulo 4 de Neemias, basicamente na história, eles estão no meio da construção do muro. No meio. Lembra que no capítulo 3 eles estão super empolgados. E de repente chega no capítulo 4, eles estão com tudo. Mas é engraçado e é interessante que o fato de você fazer a vontade de Deus não te impede de ter problemas. Por favor, assim, faça uma cara de paisagem agora, tá bom? E assim, você já teve aquela sensação assim? Não é justo. Eu tento fazer as coisas certas, eu tento tratar as pessoas certas, eu tento andar com a minha vida certa. E por que essas coisas acontecem comigo? Aliás, deixa eu dizer para você,
Porque assim, por exemplo, tem gente que a gente conhece, ó, não pense em nome para não pecar, tá bom? E nem fisionomia, tá bom? Tem gente assim que só faz coisa errada. Lá na minha terra diz assim, dá o chapéu até na mãe. Engana até a mãe. E o cara troca de carro, o cara tem uma casa boa, o cara posta viagem no exterior o tempo inteiro, e eu aqui servindo o Senhor, fazendo o que eu faço, eu não consigo ir para Caraguá. Você já teve essa sensação? Já teve essa sensação? Por que nós sofremos algumas resistências e oposições na vida? E deixa eu dizer, cuidado para não viver no mundo de Peter Pan. Sabe a terra do nunca? A terra que a gente não cresce? Na minha e na sua vida, deixa eu te dar uma notícia que eu não queria te dar. Eu e você teremos problemas, oposição, dificuldades. Aliás, a gente vai ter até gente que não gosta da gente. Capítulo 4 de Neemias, agora, ele precisa lidar com isso. No meio do muro, todo mundo empolgado, as coisas acontecendo, e de repente começa a sofrer algumas oposições. Mas é importante fazer uma pergunta, e eu queria te dar 3 respostas para essa pergunta. Por que eu e você sofremos resistência e oposição na vida? Por que eu? Basicamente, eu queria te dar 3 razões. Primeira, porque nós vivemos num mundo que é colapsado pelo pecado. O mundo que nós vivemos, ele é jaz no maligno. E que o mundo que eu estou dizendo não é o planeta, não é a natureza, não é essas coisas. É o sistema que rege esse mundo. Dá para entender? O sistema que rege esse mundo, ele sofreu uma queda. E quando ele sofreu a queda, os valores foram mudados. O homem preferiu virar as costas para Deus. E esse sistema colapsou. Não só isso, eu e você vivemos num mundo que é cercado de pessoas imperfeitas. Já reparou nisso? Já reparou? Se você não reparou, olhe para frente, você está vendo uma. Tá bom? Está vendo um pecador miserável. Aliás, Paulo, no texto sagrado, ele diz para a igreja assim que dos pecadores eu sou o maior. Lembra disso? Nós vivemos num mundo de pessoas imperfeitas. Nós vivemos num mundo de pessoas imperfeitas. Mas não só isso, nós vivemos em meio a uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual a gente precisa ter equilíbrio, porque em muitos lugares vai por extremo. Você já viu igrejas que tudo é o diabo? Tudo é o diabo? Com todo o respeito que eu vou dizer, tá? Qualquer dia eu vou pregar uma mensagem que chama Coitado do Diabo. Porque tudo é o diabo. O diabo apronta. O diabo não vale nada. Tá bom? O diabo já sabe o final do campeonato dele, o que vai dar o final do campeonato dele. Mas ele vai fazer de tudo para melar o nosso campeonato também. Tá bom? E nós vivemos no meio de uma batalha espiritual. Então, muito cuidado. O Dr. Russell Shedd vai escrever um livro que vai dizer o seguinte: nós temos 3 inimigos, baseado nos escritos paulinos. Ele vai dizer assim: nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Percebeu? Quando ele fala o mundo, é o sistema. Quando ele fala a carne, eu e você. A nossa carne. Mas ele fala de Satanás também. O mundo, a gente não se conforma com esse mundo e transforma pela renovação da nossa mente. Essa é a nossa arma. A nossa carne, Paulo vai dizer, fazei morrer a sua natureza terrena. Lembra disso? Lembra disso que Paulo vai dizer? E a batalha espiritual, a gente lida com essa batalha espiritual com as ferramentas que Deus nos deu. Então, são 28 versículos e eu vou fazendo referência aos versículos durante a minha fala, tá bom? Só para a gente andar aqui. Então, a gente tem esses três pilares que eu e você precisamos lidar. Há um pastor presbiteriano que possivelmente você já ouviu alguma coisa dele, e se não ouviu, se vê alguma coisa na internet, pode ouvir porque é coisa boa, tá? O Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: sempre que a igreja de Deus se levanta para fazer a obra de Deus, o inferno, o quê? Agita. Bota a sua família para orar, para jejuar, para ensinar a Bíblia para os seus filhos, para fazer a coisa certa, o diabo se levanta.
o diabo se levanta. Sempre que a gente se levanta para fazer a obra de Deus, o inferno agita. O mundo se levanta e há uma conspiração contra ela de todas essas forças aliadas. Dá para entender isso? De todas essas forças. Ele fala, isso é uma realidade. E agora, quando a gente chega no capítulo 4 de Neemias, eles estão fazendo a obra de Deus. Eles estão dedicados numa obra que há 120 anos ninguém botava a mão para fazer. E agora eles estão fazendo, agora eles estão engajados. E de repente surgem algumas pessoas que vão querer prejudicar o andamento da obra. Quais são algumas principais estratégias de resistência e oposição no capítulo 4 de Neemias? Você percebe do versículo 1 até o versículo 3, o texto diz assim, se você puder abrir o seu smartphone, a sua Bíblia, para acompanhar o texto, que eu vou fazer algumas referências, Neemias capítulo 4, tem na Bíblia, tá bom? Neemias. Tá lá, tá bom? Se você quiser abrir seu celular, abra, se quiser abrir o texto sagrado na folha, abra. E a gente vai conversar um pouquinho. Algumas forças de resistência, o versículo 1 até o versículo 3 vai dizer o seguinte, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Tem isso na sua Bíblia? Sim? Quando Sambalate ficou sabendo que eles estavam fazendo a coisa certa, ele ficou com raiva. Você já enfrentou isso? Fazer a coisa certa e gente ficar com raiva porque você está fazendo a coisa certa. E não só isso, Sambalate, e uma expressão aqui, que é interessante, que Sambalate, ele é o governador de Samaria, o reino do norte. E Sambalate é um líder. E a gente precisa entender que existia comércio no Reino do Norte. E se Judá se estruturasse, Jerusalém se estruturasse e começasse a ter comércio no Reino do Sul, o Reino do Norte ia diminuir o comércio. Logo, o bem do povo do Sul era um problema para o Reino do Norte. Possivelmente o Reino do Norte ia aplicar algumas tarifas mais elevadas para o Reino do Sul. Já viu isso em algum lugar? E aí o texto vai dizer assim, ridicularizaram os judeus. Olha a expressão que ele usa, ridicularizaram. Ridicularizar aqui é a ideia de dizer que você não tem importância, você não vai conseguir, você não tem capacidade para isso. Já viu algumas pessoas que cresceram na sua infância ouvindo dos seus pais que não tinham capacidade? Aliás, desculpa, deixa eu abrir a expressão aqui, usar até uma palavra forte para a gente entender. Você é burro mesmo. Você não vai conseguir. Olha, você não consegue fazer nada. Tem um escritor no Brasil, autor de diversos best-sellers por aí, que ele cresceu ouvindo o pai dele dizendo para ele, ridicularizando ele. Você não vai dar em nada na vida. E foi interessante que ele cresceu com aquela mágoa, com aquele rancor. E ele, num determinado ponto da vida, ele começa a escrever livros e textos para provar para o pai dele que ele tinha capacidade. Detalhe, ele começou a escrever 7 anos depois o pai morreu. E depois que o pai morreu, ele continuou escrevendo o livro para provar que para o pai que morreu, que ele tinha capacidade. Perceba como que coisas que nos ridicularizam marcam a nossa consciência, marcam a nossa vida. A ponto de gente que ouviu isso na infância, quando cresce, mesmo depois que o pai morreu, ele continua tendo ações para provar que para o pai que morreu, que ele não era aquilo. Na verdade, Sambalate, ele vai dizer assim, você não é capaz. E ele trabalha com expressões, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Vocês não têm nem força para construir, vocês não têm condição de nada. Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Olha ele debochando, essa obra está há 120 anos sem fazer. Você acha que vocês têm capacidade de fazer
um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Essas pedras estão queimadas há 120 anos. Vocês não vão conseguir. Perceba que ele trabalha com escárnio. Perceba que ele ridiculariza o povo de Deus. Ele trabalha com zombaria. Ele vai dizendo, vocês não têm... Ele sabota. Ele sabota. Olha o que Judas, o livro de Judas, vai dizer sobre esse tipo de pessoa que tem como propósito impedir o avanço do reino de Deus na minha e na sua vida. Olha o que Judas diz no texto sagrado de Judas. Pode projetar, por favor. Judas vai dizer assim, gente como Sanbalat e Tobias, vai dizer assim, esses homens, eles são rochas o quê? Lembra que nessa época que Judas escreveu o texto, não tinha equipamento de navegação. E qual a grande preocupação do marinheiro quando navegava? Que o navio não batesse. Essas pessoas não aparecem. Mas elas ficam como aquelas rochas submersas, esperando o momento. São rochas submersas. Nas festas de vocês, que vocês fazem. Comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores, olha a expressão que Judas diz, são pastores que só cuidam de si mesmo. Por favor, olhe para mim, deixa eu te dar um conselho. Você precisa ter maturidade, discernimento espiritual e você não pode emprestar os seus ouvidos a qualquer homem ou mulher que se autodenomine pastor. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Você precisa ter discernimento. E Judas está dizendo que esses Sanbalates são como os pastores de si mesmos. São águas impelidas pelo vento, árvores de outono que não têm o quê? Frutos. Eles não têm frutos. Eles não demonstram frutos. São árvores de outonos que 2 vezes mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Judas está orientando ao povo a ter maturidade, discernir os falsos profetas. São Sanbalates. Eles fazem isso, eles zombam, eles ridicularizam as pessoas. Eles falam mentiras para as pessoas. Deixa eu te contar uma experiência que eu vivi há muito tempo atrás. Eu acho que foi no século passado. Eu estava ensinando na igreja sobre dízimos e ofertas. E aí, quando acabou o culto, eu era muito novo nessa época. Muito novo. Apesar que eu ainda sou muito novo. Né? Amém? Amém? Não, está amarrado. E eu estava ensinando sobre dízimos e oferta. Quando eu acabei de pregar sobre aquilo, saiu um senhor lá do fundo e veio na minha direção. Eu falei, vai me pegar. E ele veio assim, e ele usava aquelas roupas de vedeu, sabe? Que dá para ir no fórum também. E aí ele veio com tudo em mim e falou assim, pastor, deixa eu te dar um conselho que você é muito novo. Eu disse, fala que teu servo ouve. Se você continuar ensinando sobre dízimos e ofertas do jeito que você ensina, ninguém vai ofertar nessa igreja. Eu disse assim, seja mais claro comigo. Você tem que falar assim, você tem que falar assim, você tem que falar assim. Na hora eu falei assim, arreda de mim, Satanás. Porque tu não cogita das coisas de Deus. Eu falei, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. A gente fala o que a Bíblia mandou a gente falar. Além disso, a gente não pode falar. Inclusive nessa área. Dá para entender? Dá para entender? Você não vai dar certo. Deus te abençoe. Vai em paz. A cidade que eu morava tinha 240 mil habitantes. Tem muita comunidade por aqui. Você pode procurar ter outra. E de repente você vai procurar uma comunidade que fala de dinheiro além do que a Bíblia fala. Aqui nós vamos falar o que a Bíblia... Pronto. Amém? Estão comigo?
Mas não só falar o que a Bíblia fala. Você que está sentado, você precisa emprestar os seus ouvidos para aquilo que a Bíblia fala e nada além do que a Bíblia fala. Judas vai dizer que esses sambalates da nossa vida são pedras submersas. Mas deixa eu acelerar um pouquinho aqui, que o tempo já está avançando, para partilhar com você. Algumas estratégias para a gente lidar com isso. A primeira estratégia é que, como a gente enfrenta esses sambalates e Tobias, por aí, esse tipo de pessoa, o que Neemias fez? Como ele enfrentou? Ele enfrentou não indo para a briga. A primeira coisa que Neemias fez, ele fez da oração a sua principal estratégia. Olha o que fala o capítulo 4, verso 4 e 5, diz o seguinte: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo... Se você sofrer crítica, se você sofrer oposição, a primeira coisa que você deve fazer é orar a Deus, amém? Aqui, ó, ouve-nos, ó Deus. O imaturo, ele vai para as redes sociais e ele solta a informação e escreve embaixo assim, fica a dica. Se sentindo magoado, olhe para mim e preste atenção, não é nas redes sociais que a gente enfrenta essas coisas. A gente enfrenta essas coisas com o nosso joelho dobrado, buscando a Deus em oração. E às vezes as nossas orações serão até expressões de raiva. Olha o que ele diz aqui, o que ele fala. Olha o que ele fala na oração. Não perdoe os seus... Ele está com raiva? Ele está com raiva? Está com raiva. E tem momentos na minha e na sua vida que a gente tem raiva? Tem. A gente é humano. Mas no meio da raiva ele diz assim, ouve, ó Deus, a minha oração. Preste atenção que no meio da oposição, no meio da confusão, no meio daquela muvuca que estava acontecendo, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, ouve a nossa oração. E ele diz assim, Senhor, eu estou até com alguns sentimentos ruins no meu coração. Eu queria até que o Senhor não perdoasse. Ele diz, você já viu alguns salmos na Bíblia? Na literatura do Salmo, tem alguns salmos que chama salmos de lamento. Já viu isso? Salmos de lamento é reclamar para Deus. Até quando, Senhor? Eu não estou aguentando. Até quando? Tem salmos disso. Lamento é uma coisa, murmuração é outra. Lamento é reclamar para Deus. Murmuração é reclamar de Deus. Dá para entender isso? Deus, está pesado. Sabe, Deus, na verdade, eu estou até com alguns sentimentos no meu coração difíceis. E eu vou falar para o Senhor, porque o Senhor já conhece meu coração. Então não tem como esconder as coisas do Senhor. Então eu vou falar. É isso que ele está dizendo. Quando a gente sofre zombaria, ridicularização, gente que não acredita na gente que fala mal da gente, a primeira ferramenta que eu e você temos para usar a partir de Neemias é a oração. Sabe o que eu tenho experimentado? E preste atenção nisso. Quando a gente dobra o nosso joelho, as nossas toxinas pecaminosas, elas são direcionadas para outro lugar. Dá para entender isso? Dobre o seu joelho. Busque a Deus em oração. Eu queria até te assustar um pouquinho. Pode ser que Deus está permitindo isso na sua vida porque você tem orado pouco. Pode ser que Deus está permitindo isso porque é a estratégia que Deus está usando na sua vida para que você dobre o joelho e busque Ele em oração. Amém? Para que você jejue. Para que você se aproxime do Senhor. E de outra maneira, talvez você não vai ouvir. Você não vai inclinar os seus ouvidos, porque o meu e o seu coração é duro. E de repente é essa estratégia que Deus está usando. Agora, por favor, entenda, a gente não resolve essas coisas no público, nas redes sociais. A gente não resolve reclamando das pessoas. A primeira decisão que Neemias tem é dobrar o joelho e dizer coisas que estavam pesando no coração dele para Deus. Que Deus os abençoe, amém? Que Deus abençoe a dobrar o nosso joelho e desabafar para Deus. Desabafar para Deus. Segunda coisa que Neemias faz, nessa caminhada,
de enfrentar a oposição. O que ele faz? Ele toma atitudes preventivas para garantir sua segurança. Vamos falar isso? Tomar atitudes? A primeira coisa que ele faz qual é? Olha que interessante. Ele diz o seguinte, eu acho que vai dar só para ficar no segundo ponto, tá bom? Ele diz assim, nós oramos ao Senhor e colocamos o quê? Guarda. Olha que interessante que durante todo o livro de Neemias, eu não sei se você percebeu isso, há um perfeito casamento entre soberania divina e responsabilidade humana. Ele está dizendo assim, Deus é soberano, eu creio em Deus, eu creio que Deus vai intervir, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou orar, mas eu vou colocar o quê? Guarda. Eu vou orar e vou colocar guarda. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou dizendo isso para você. Você pode ouvir, e alguns de vocês talvez até saiba de cor. Um salmo muito conhecido. Se você quiser botar esse salmo aí no seu smartphone, pode. Deixa eu abrir meus manuscritos de Qumran aqui. Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção. Lembra disso? A gente trabalha na construção. Mas se o Senhor não abençoar, vai ser o quê? A gente faz o que Deus manda, a gente ora a Deus, mas a gente também vai lá e compra material para construir a casa. E ele continua e vai dizer, será inútil. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Pastor, eu creio em Deus, então não vou fazer o seguro do carro. Já viu isso? Não, eu tenho fé. Olha, a minha fé, ela move montanhas. Para que fazer o seguro do carro? Se o Senhor é quem guarda a casa. Não é isso que eu estou dizendo. Ele está dizendo assim, confie no Senhor, mas bote câmera na sua casa. Confie no Senhor, mas bota no seguro. Isso é desconfiança de Deus? Não. Isso é dependência de Deus e responsabilidade humana. O que Neemias está fazendo é isso. Ele está dizendo o seguinte, Deus, me ajude a lidar com essas questões com Sanbalate. Está difícil. Está muito difícil o que Sanbalate está dizendo. E no meu coração eu tenho o desejo de falar até o seguinte, Deus, não perdoa ele. Mas eu sei que o Senhor é grande em misericórdia. Eu acho que no final, Neemias até fala assim, Deus, perdoe a minha raiva, eu sou humano. Mas ele está dizendo assim, nós vamos construir, nós vamos orar a Deus. Mas nós vamos também colocar sentinela, quando? O texto vai dizer? De dia e de noite. De dia e de noite. Nós vamos estar atentos, Meus irmãos, tome atitudes preventivas na sua vida para garantir a segurança sua e da sua família. Nós oramos para os nossos filhos se converterem e estarem firmes na igreja. Mas nós também, pais, precisamos ser exemplos dos nossos filhos. Dá para entender isso? Não há nada mais que constrange uma criança a seguir Jesus do que um bom testemunho de seus pais. No mês da família, eu nem combinei com ele, né, mas já vou falar publicamente, porque ele não tem como negar, né? No mês da família aqui, nós vamos ouvir o testemunho do Cimei. Levanta a mão, Cimei. Nós vamos ouvir o testemunho do Cimei, dos pais dele. E o Cimei falou uma frase para mim que eu marco. E diz assim, eu não tenho o direito de abandonar a obra de Deus mediante o que os meus pais fizeram comigo. Mais ou menos isso. Estou parafraseando. Eu não tenho, porque o testemunho dos meus pais foi tão forte, foi tão impactante, que eu não tenho direito de virar as costas para a obra do Senhor mediante as marcas que os meus pais colocaram na minha vida. Dá para entender isso? Vocês ficaram curiosos agora o que aconteceu, né? Vocês vão saber quando chegar a data. O que é isso? A gente ora, mas a gente também faz o quê?
Age. Senhor, eu quero uma promoção, eu quero uma promoção, eu quero uma promoção. Você está se preparando para isso? Eu disse a semana passada que crente precisa ser gente boa. Eu quero uma promoção, quero uma promoção. Você não se entende com as pessoas no ambiente de trabalho, é só briga. Aliás, quando você chega, o povo fala assim, já vem o crente chato. A gente precisa abençoar as pessoas. A gente ora, mas a gente também toma providência. A gente ora, mas a gente convoca os guardas. Checklist. Para a gente poder ir embora. Nesse mundo a gente vai ter oposição. A gente vai ter gente que não gosta da gente. Se o pastor é fofinho, porque come muito. Se é magro, porque a mulher não sabe cozinhar. Se grita alto, porque é pentecostal. Se fala baixo, porque é muito tradicional. Se canta, porque é metido. Se não canta, porque é preguiçoso. Eu e você vamos ser. Mas sabe como Sanbalate fez? Quando ele sofreu crítica e oposição. Sabe o que Neemias fez quando Sanbalate levantou críticas no capítulo 4 de Neemias? A primeira coisa que ele fez foi o seguinte: ouve-nos, ó Deus. Ele tratou as suas injustiças aos pés de Jesus. Amém? Faça isso. Faça isso. Segunda coisa, ele ora, mas ele também age. Ele age. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que Deus nos faça pessoas que oram mais, que falam mais com Deus do que para os outros sobre os outros. E que Deus nos faça entender que Ele muda cenários. Muda. Mas eu e você também temos responsabilidade. Teve um menino que ele queria porque queria ser pastor. Mas ele era preguiçoso, e o pastor percebia que ele era preguiçoso. Porque eu não sei se você sabe disso. Tem gente na igreja que não passa em vestibular, não dá certo na vida e quer ser pastor. Não sei se você sabe disso. E esse era um desses meninos. E um dia ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu tive uma visão. Eu tive uma visão. E de madrugada o anjo falava para mim assim: VPB nas nuvens. Vá pregar a Bíblia. O pastor conhecia aquele rapaz. E o pastor disse assim: pois é, meu querido, Deus me deu essa revelação desse sonho. E VPB é: vá plantar batata. Dobra o seu joelho. Coloca uma lente para ver coisas nas nuvens. Coloque guardas. Seja exemplo. Que o Senhor da paz estará com você. Que o Senhor vai te guardar. Hoje e para todo sempre. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Talvez em algum momento, nesses dias, você está passando por esse tipo de dificuldade. Talvez você ouviu coisas injustas a seu respeito. Talvez você viu cenários injustos ao seu respeito. Como que a gente lida com isso biblicamente? Para não perder o ânimo, para não perder o amor à obra de Deus, a gente dobra o joelho. A gente dobra o joelho e coloca a guarda. Porque alguns versículos mais para frente, no capítulo 4, Neemias diz o seguinte para o povo: vamos orar, vamos trabalhar e vamos colocar guardas, porque Deus lutará por nós. Deus lutará por nós. Guerreie as suas guerras com as armas que Deus coloca na sua mão, não com as suas. E aí o Senhor vai nos conduzir. E uma obra que não era feita há 120 anos, em 52 dias é feita.
E a glória do Senhor é manifesta no meio daquele povo. Assim foi com Neemias e assim pode ser comigo e com você, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.